Ok, a minha segunda convidada, Juliana Stradiotto. Ela conseguiu transformar casca de macadâmia, que ela vai explicar o que é, para quem não sabe o que é. Macadamia nuts é muito popular aqui nos Estados Unidos, em plástico. E ela fez isso porque ela estava preocupada com a poluição que os plásticos, obviamente, criam no meio ambiente. E ela tem um monte de feitos, né? E eu não vou dar todos eles, não, mas eu vou dar só alguns que eu listei aqui. Primeiro, ela foi vencedora do Prêmio Jovem Cientista do CNPq em 2018, na categoria Ensino Médio. E com isso, ela já fez uma marca assim, muito grande, porque poucas pessoas sabem que a gente tem meninas extremamente talentosas no Brasil. E ela vai contar um pouco da história dela, que é uma história que eu acho bem legal, de como que ela foi lá de Osório, no Rio Grande do Sul, não lembro exatamente de onde, no Rio Grande do Sul, para Northwestern University, que é onde ela está agora, fazendo bacharelado em Engenharia Química, e é uma das melhores universidades americanas. Ela tem asteroide com o nome dela, ela participou da entrega do Prêmio Nobel, que inveja, eu nunca participei da entrega do Prêmio Nobel, olha só, a Juliana já foi, então quero que você me conte como é que foi isso tudo. E ela também faz parte do projeto Meninas da Ciência. Juliana, uma pergunta para você, você tem assim uma visão de aonde você vai em termos de profissionalmente com a engenharia química? Queria também começar agradecendo pela oportunidade, muito emocionada de estar aqui, admiro muito todos vocês, então estou muito feliz mesmo, desejar uma boa noite para todo mundo. Eu, na verdade, faço um duplo diploma aqui em Northwestern, então, além de fazer engenharia, eu faço estudos da comunicação também, porque eu gosto muito da área de comunicação científica, eu quero estudar bastante para poder ajudar nesse sentido. E eu faço engenharia aqui em Northwestern, eu acho que em Dartmouth não é assim, mas aqui em Northwestern é engenharia química e biológica. Eu gosto muito da área tipo que intersecciona as duas coisas, química e biologia. Então eu tenho bastante interesse em continuar nessa área mais de biotecnologia, de pesquisas para materiais, pesquisas que envolvam essas duas áreas, com certeza. Olha só, eu queria duas coisas assim que eu fiquei espantado. Primeiro, Juliana, você criou uma feira. Que história é essa? Sim, sim. Eu e mais 4 amigos, a gente criou a Feira Brasileira de Jovens Cientistas, porque a gente também participou de feira durante todo o ensino médio, e a gente muitas vezes deixava de participar de algum evento que era presencial, porque a gente não tinha recurso financeiro para ir atender um congresso. Então, toda a questão de se deslocar, de ter que pagar taxa de inscrição, enfim, às vezes isso acabava sendo muito custoso e fazia com que a gente não fosse participar. Então, a gente queria levar a feira até os alunos, e isso foi antes da pandemia acontecer. E aí a gente estava planejando em janeiro do ano passado, aí aconteceu tudo, e no fim, tipo, todo mundo foi participar da feira justamente porque estava tudo se tornando virtual. Acho que tu não lembra, mas tu estava na nossa mesa de abertura, na nossa FBJC. Ah, tá, então tá ótimo. Eu lembro, mas você que tem que contar essa história, né? E foi assim, surreal, sabe? É um sonho se tornando realidade, eu sinto que a gente precisa dar muito de volta essas oportunidades incríveis que a gente teve no ensino médio, porque elas acabam não atingindo todo mundo. A gente tem um país muito igual. Então, eu me sinto muito nessa vontade, nesse dever de dar de volta tudo que eu tive e de fazer com que outros alunos também possam se apaixonar por ciência. Vem cá, Juliana, eu queria te perguntar uma coisa, porque a gente ia falar sobre isso e não falou. Conta um pouco dessa história da casca de macadâmia, como foi esse processo, que foi uma coisa que, obviamente, foi importante, muito importante na sua vida e na sua orientação profissional. Então, como foi isso? Sim, eu comecei a fazer pesquisa super cedo. Eu sempre estudei em escola pública, então no meu ensino fundamental eu estudava em escola estadual. Aí eu fiz o processo seletivo e passei para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, então sou uma cria de IFE. Acho que a Mayumi também é. E eu fiz técnico em administração integrado ao ensino médio, que não tem nada a ver com ciência, nada a ver com nada, né? Para ser bem sincera, assim, que eu atuo atualmente. Mas foi muito importante para ter aberto essas oportunidades para mim. Então, no meu primeiro ano já no ensino médio, eu fui voluntária de projeto de extensão, em que a gente visitava os agricultores familiares da região onde eu moro, que é uma cidade muito pequena, 45 mil habitantes, e toda a região é agrícola. E foi visitando os agricultores que eu percebi que se gerava muito lixo orgânico.
E aí eu comecei, aquilo já me incomodava muito em casa, tipo, a gente comer uma banana e colocar a casca fora. E aí quando eu vi isso numa escala um pouco maior, que era a questão de processamento de frutos, de alimentos para vender pelos agricultores, aquilo me incomodou muito. Então, meu primeiro ímpeto foi querer ajudar a minha comunidade por conta desse lixo orgânico. E eu continuei trabalhando com isso durante todo o ensino médio, não só quando eu tinha 14 anos, mas até terminar. E o meu último projeto foi o da macadâmia. Então, para quem não conhece, a macadâmia ela é uma noz, né? E assim como a noz pecan, por exemplo, que eu acho que é um pouco mais familiarizada para o pessoal que é do Brasil, a macadâmia eu mesma não sabia o que era, tá? Porque é muito cara. Então eu não conhecia. E depois que eu fui conhecer, e aí ela tem essa casca que é muito, muito dura. Tipo uma casca de banana, que nem a gente come a banana e bota a casca fora, tem a casca da noz macadâmia. E ela é muito dura, tipo, não dá. Se tu pisa em cima, não quebra, tá? Eu tentei, não quebra. E aí eu fui fazendo meus testes, mas foi tudo muito improvisado, sabe? E eu tinha que usar um martelo, porque não tinha moinho na minha escola. E aí os experimentos eram tudo muito adaptado, porque o que eu tinha mais de infraestrutura é como se fosse uma cozinha mesmo. E a gente não tem congelou, uma universidade na minha cidade, então um laboratório. E... Oi? Voltei? Voltou. Tá, desculpa. Desculpa, a internet às vezes dá uma caída, desculpa. E aí eu tinha esse laboratório que era uma cozinha, basicamente. E o que eu quis fazer com isso foi que eu sou vegana, então eu queria, na verdade, achar uma jaqueta que não fosse de couro animal e nem fosse de couro sintético, porque elas estragam muito rápidas. E aí eu acabei produzindo um tecido, né, um material. Eu gosto de fazer uma analogia com pão. Então, quando a gente faz um pão em casa, a gente coloca a farinha, o açúcar, a gente coloca o fermento, que é o micro-organismo, e aí a gente deixa ali descansando por algumas horas e eles vão crescendo. E os micro-organismos, na verdade, estão... Por que dobra de tamanho? Porque eles estão produzindo ar. Então, o que eu fazia no meu projeto é muito similar. Ao invés de farinha e açúcar, é a farinha da casca do noz macadâmia, e os micro-organismos são diferentes, mas ao invés deles produzirem ar, eles produzem esse material, que é como se fosse um plástico biológico, ele pode ser utilizado como uma alternativa aos plásticos, ele é inclusive mais resistente do que o plástico comum de petróleo, plástico filme, e ele também pode ser utilizado na área de medicina e saúde. Então, assim como tem a pesquisa da pele da tilápia para regeneração da pele, também existem pesquisas com esse mesmo material para regeneração da pele. Então, um material super versátil, e foi ali que me deu o clique de que eu podia explorar essa área, e me apaixonei por isso e continuei fazendo pesquisa nessa área depois também, de biomateriais. Que absolutamente fantástico. E, pois, se eu soubesse direito dessa história, eu ia ter pedido para você usar uma jaqueta feita desse plástico, ou mostrar para a gente alguma coisa assim, mas é incrível. Então, isso daí, agora aprofundando um pouco essa conversa, que eu acho que vale a pena, eu acho que é uma questão de visão de mundo, que eu acho fundamental, que eu tenho a maior fé na geração de vocês, né? Porque a minha geração fez muita besteira e continua fazendo muita besteira com relação à maneira como a gente se relaciona com o planeta, com as formas de vida nesse planeta, com o que a gente faz com o meio ambiente desse planeta, e eu vejo em vocês uma maneira diferente de pensar sobre isso, né? Uma nova visão de mundo. Então, esse alinhamento que vocês estão fazendo com como que a gente pode repensar a maneira de utilizar materiais fundamentais para poder reescrever a nossa relação com o planeta Terra. Então isso para mim é muito legal. Alô pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês, e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam a esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.